Lucas capítulo 15. Jesus come com os pecadores. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: Este saúde se mistura a pessoas desqualificadas, e ainda partilha do pão com elas. Nota de rodapé 1. Os fariseus e os escribas, mestres da lei, eram visceralmente contra os coletores de impostos publicanos e contra toda pessoa que não cumprisse rigorosamente as suas doutrinas e normas religiosas de comportamento. Referiam-se a essas pessoas como pecadores, pessoas de má reputação. Cristo não apenas recebe o pecador, como oferece a ele a salvação, representada na partilha do pão. É importante lembrar que Jesus jamais participou do pecado, mas sempre amou aos pecadores, e para libertá-los das garras do pecado foi que ele veio e entregou sua vida. Lucas 3:12, Lucas 3:12, versículo 4, versículo 8. Marcos 2:15, Atos 11:3, 1 Coríntios 5:11, Gálatas 2:12. A parábola da ovelha perdida. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 18, do versículo 10 ao 14. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Nota de rodapé 2. Jesus responde ao questionamento dos legalistas com histórias de fundo teológico, filosófico e moral que contrapunham o amor longânime de Deus ao exclusivismo dos judeus, escribas e líderes religiosos. As três parábolas que se seguem, a do pastor que busca, a da mulher que sofre a perda e do pai que jamais deixa de amar e perdoa, ensinam o significado do arrependimento. Lucas 12:54. A volta dos que se extraviaram produz um enorme regozijo no coração de Deus. Lucas 3:8, Atos 11:18, Atos 26:20, Romanos 2:4. Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Nota de rodapé 3. Referências ao pastor e ao pastoreio eram comuns durante toda a história do povo judeu. Grandes líderes nacionais e profetas apreciavam esse tema. Salmo 23, Salmo 40, versículo 11, Ezequiel capítulo 34, do versículo 11 ao 16. Algumas versões trazem a expressão deserto. Todavia, não tem a ver com dunas de areia, mas com campos de pastos não cultivados. João capítulo 6, versículo 10. Jesus nos exorta, como cristãos, a ir em busca dos perdidos, como maior estratégia de evangelização, e não simplesmente adotarmos uma postura insensível, crítica e punitiva. Lucas capítulo 14, versículo 21, versículo 23. Deus em Cristo é nosso maior exemplo de evangelista. Seu amor e persistência em procurar salvar a humanidade ultrapassam a gravidade do pecado humano e a sua própria soberania intocável. Ezequiel capítulo 34, versículo 6, versículo 11, em relação a Gênesis capítulo 3, versículo 9, versículo 10. E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros cheio de júbilo e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Nota de rodapé 4. Jesus, em algumas ocasiões, valia-se da ironia para
para destacar o pecado e completa miopia, cegueira espiritual daqueles que deveriam ser homens de Deus perante seu povo. Os que se consideram justos não sentem a necessidade de se arrepender dos pequenos delitos e acabam pecando por sua arrogância, orgulho e insensibilidade. A parábola da moeda perdida. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nota de rodapé 5. Lucas faz referência a uma moeda grega, dracma, e não romana, denário. O valor monetário dessas moedas era próximo e equivalia a um dia de trabalho. Mateus capítulo 10, versículo 2. As casas da Palestina na época de Jesus não tinham janelas e o chão era de barro, o que tornava ainda mais difícil a localização de uma pequena moeda. A parábola do filho perdido. E Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Nota de rodapé 6. Um pai judeu podia dividir sua herança entre os filhos quando desejasse, garantindo ao filho mais novo, ao filho mais velho, o dobro de todos os bens da família, conforme Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, e outros textos da Torá. Retendo para si, entretanto, as respectivas rendas que obtinha com a propriedade até sua morte. Contudo, era extremamente incomum dar ao filho mais novo a sua porção na herança, mediante qualquer solicitação. Jesus mostra filosoficamente que foi a humanidade, representada pela nação judaica, que insistiu para deixar a companhia de Deus, retirando-se para regiões distantes, áridas e sombrias. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Nota de rodapé 7. A intenção do filho de abandonar suas terras onde vivia com a família e sob os cuidados do seu pai, para viver em completa liberdade, sem precisar prestar contas de seus atos, numa região distante, junto a um povo com outros costumes e cultura. Fica bem clara quando ele parte levando consigo tudo o que possuía, sem deixar para trás absolutamente nada à espera de um possível retorno. Queria ficar livre das orientações e restrições impostas pelo pai, gastando conforme o seu bel prazer, hedonismo, sua parte das riquezas que a família havia conquistado com trabalho árduo ao longo de muito tempo, de disciplina e força de vontade. Salmo 107. Por esse motivo, foi empregar-se com os cidadãos daquela região, Coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Nota de rodapé 8. A maior das vergonhas e dos castigos para um judeu era ter que se aproximar ou lidar com porcos, pois desde a antiguidade judaica esses animais representavam a impureza, a imundícia
e o afastamento total de Deus. Levíticos capítulo 11, versículo 7. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com vargens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Nota de rodapé 9. Os reveses, quedas, erros e toda sorte de insucessos representam grandes oportunidades para nos achegarmos ao Senhor. Confessarmos amarguras, ressentimentos, fraquezas e pecados e abraçarmos uma nova perspectiva de vida que não se limita a essa terra, nem a esse tempo, é eterna. A Bíblia revela uma humanidade insensata afastando-se do seu Criador, desesperadamente necessitada de recobrar o bom senso cair em si. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, logo em seguida, levantou-se e saiu da direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e sandálias de filho. Nota de rodapé 10. No contexto cultural da época e em respeito ao significado dos termos originais do texto bíblico, cada um dos elementos do vestuário que o pai ordenou que fosse trazido para o filho maltrapilho, apenas um símbolo de sua condição espiritual, tinha um significado maior, que não pode ficar ausente do texto correspondente em língua portuguesa. A longa veste representava um significado maior, distinção. O anel de sinete era um símbolo de autoridade e tradição de família. Gênesis 41, versículo 42. E as sandálias demonstravam que ele era filho do Senhor daquelas terras, uma vez que os escravos andavam descalços. Um novilho engordado, cevado, por anos, na expectativa de ser abatido, assado e comido por todos, em uma ocasião memorável. Também trazei o novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Nota de rodapé 11. Morto ou perdido é o estado de uma pessoa que perdeu o contato com Deus. Romanos capítulo 6, versículo 13, Efésios 2, 1. E por isso, não participa mais da vida e de ressurreição e completo resgate em Cristo. João capítulo 11, versículo 25. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Nota de rodapé 12. O amor misericordioso e perdoador do pai simboliza a divina misericórdia de Deus. E o ressentimento punitivo do irmão mais velho assemelha-se à atitude legalista dos fariseus e líderes religiosos que se opunham aos pecadores gentios e muito especialmente a Jesus. Porém, ele replicou ao pai: tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo,
Tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chega em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas. Tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Nota de rodapé 13. O irmão mais velho havia obedecido a seu pai por medo e mera obrigação ritual. Entretanto, colecionava cada amargura em silêncio. O cabrito era considerado um alimento inferior, bem menos caro do que o novilho gordo. O preconceito e o ódio do irmão mais velho não permitiram que ele reconhecesse em seu irmão mais novo o mesmo sangue de família e, portanto, pudesse também comemorar a sua salvação, livramento, cura. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Nota de rodapé 14. O mesmo ocorre com muitos filhos de Deus. Tudo está ao nosso dispor, todas as riquezas do Pai em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A inveja e a arrogância, contudo, impede o seu amplo e completo usufruto. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos e alegrarmos, porque ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo.